Decisões, momentos inescapáveis da vida. A todo momento tomamos decisões, desde o momento em que acordamos até o momento em que dormimos. Decidir não fazer, como a própria frase diz, também é decidir. Você já se pegou refletindo sobre como seria a sua vida se você tomasse aquela outra decisão? Aquela que você quase tomou, mas você optou por outro caminho? Como em uma prova de múltipla escolha, em que você sempre fica entre duas e você sempre escolhe a errada? Existencialmente e cientificamente, o que tem por trás dessa angústia? Esse artigo conta pra gente sobre a evolução do conceito de angústia desde a filosofia grega até a ciência moderna. E como um bom estudante de psicologia, é bom sempre falar sobre os dois. O primeiro registro de angústia na Grécia data em torno de 400 anos antes de Cristo, descrevendo alguém que morria de medo do som de flauta quando ouvia à noite e quando escutava de dia não sentia nada. À época, não demorou para entenderem que se tratava de um problema não só psicológico, mas também médico. Ademais, entenderam logo cedo que essa angústia não era sinônimo de tristeza, visto que a tristeza é pontual e a angústia comportava-se como crônica, ou seja, acompanhava a pessoa pela vida inteira. Essa percepção demonstra uma quebra na visão de emoções por parte dos filósofos gregos. A visão de mundo de alguém é permeada por angústias pessoais e, sim, influencia a visão de mundo, transcendendo a noção de que doenças são apenas infecciosas. A partir disso, os filósofos da época passaram a refletir sobre como essa angústia atua no ser humano e como podemos evitá-la, sendo que não se trata de uma doença infecciosa e sim psicológica. Não só psicológica, mas também não pontual, ela é constante. Estoicos e cínicos passaram a colocar o bem-estar mental como objetivo de vida, para assim evitar a angústia e promover a saúde. Atualmente, a angústia é um conceito próximo da ansiedade-traço. Em resumo, temos dois tipos de ansiedade-traço e ansiedade-estado. A traço sendo uma ansiedade basal, ou seja, aquela pessoa que já é mais naturalmente ansiosa desde criança, e isso acompanha a pessoa em todas as suas atividades diárias. Enquanto a ansiedade-estado é pontual. Ou seja, por exemplo, quando temos alguma situação específica que promove a ansiedade numa pessoa, como uma prova no final da semana ou uma entrevista de emprego, e isso deixa a pessoa ansiosa. A angústia, neste caso, é mais próxima da ansiedade-traço, que entendemos hoje. Compreendemos que esse sofrimento se traduz também fisicamente, afetando fatores como frequência cardíaca, pressão e equilíbrio corporal, o que confere certa objetividade a quem não se satisfaz com questões introspectivas. Então, desde cedo, a angústia passou a ser tomada como conceito a ser observado para analisar a saúde de alguém. Avançando no tempo, com o existencialismo do fim do século XIX, a angústia foi associada à tomada de decisões. Claro, porque não paramos nem um único segundo de tomar decisões. Então, nada mais justo do que associar a angústia ao que nós fazemos de maneira crônica. Diante de dilemas, restringir-se de uma escolha é também escolher. Somos fadados à liberdade de escolha. Isso implica escolhermos quando não queremos. E, por fim, escolher errado. É aqui onde eu queria chegar, no paradoxo liberdade-prisão. Fomos condenados a eternamente escolher. Estamos presos a um excesso de liberdade dado a pessoas que estão vivendo pela primeira vez, o que implica que, sem dúvida, erraremos mais do que acertaremos e sofreremos com isso. Beleza, e na nossa vida? Filosofia é pensamento, mas na prática, eu posso perder uma oportunidade de emprego, um relacionamento, magoar alguém, tudo isso por conta de uma decisão errada. Manchar a minha reputação, mostrar o meu lado ruim, perder amigos próximos, decepcionar meus pais. Se não há decisão certa, por que parece que as minhas decisões destroem tudo ao meu redor? Bom, isso acompanhará a nossa existência até os últimos dias de nossa vida. O que podemos fazer é entender como Kierkegaard explica: não existe decisão errada. Afirmar que determinada decisão foi errada implica que a vida segue uma linha, um destino único. Isso contraria o que a gente conversou agorinha, a ideia de decisão. Nós somos fadados à liberdade. Nós somos fadados à decisão. E toda decisão que tomamos, então, é a decisão certa, porque certa, neste caso, é a que te permite continuar vivendo. Como animais, o verdadeiro erro é a morte, por descontinuar a espécie. Fora isso, são todos contratempos. Refletir, e se eu tivesse tomado a outra decisão, é um pensamento circular, porque simplesmente não existe a realidade que você tomou a outra decisão. As suas decisões têm sim consequências, possivelmente negativas inclusive, mas se você tomou a determinada decisão, é porque a pessoa que você era quando tomou essa decisão acreditou que ela era correta. Hoje, se você olhar para trás e julgar que foi uma decisão incorreta,
Isso só pode ocorrer porque você evoluiu, e você só evoluiu porque você tomou aquela decisão. Todas as suas decisões foram a melhor decisão que você poderia ter tomado. Julgar posteriormente que foi um erro demonstra evolução. Ou seja, todas as minhas decisões me levam a uma futura versão mais sábia do que a minha anterior. O que acontece na sua prova de múltipla escolha não é que você sempre marque a escolha errada. O que realmente acontece é que você não vê, ao verificar o gabarito, as que você acertou. Você só vê as que você escolheu errado. Ah, mas era tão óbvio, como eu não soube? Porque você só sabe agora, depois de errar. Toda escolha é a escolha certa, porque ela se torna realidade. Porque você a escolheu e você é plenamente capaz de tomar decisões. Porque você evoluiu com cada escolha. Porque a realidade que você se colocou com esta decisão brilha em potencial. Porque você pode ser feliz com as consequências das suas escolhas, independentemente de qual seja. Porque você não está na realidade, você é a realidade. Agora que você sabe disso, vá tocar a grama, vá ver o rio, vá ver um pôr do sol. A sua decisão impediu alguma dessas coisas de existir? Ou o mundo continua aparecendo para você da mesma forma que nem antes? Não te parece que a sua consciência, o que aparece mais quando você não está pensando, vê exatamente de onde veio aquela árvore? O que aparece de onde veio o outro? Não te parece que, ao retirar o nome das coisas, ao tê-las e senti-las como elas puramente são, te aproxima delas? Então, eu não sou as minhas escolhas? Tal qual você não é os seus pensamentos, e tal qual uma árvore não é apenas as suas folhas. Seja e esteja. Tire os rótulos e seja o que você realmente é. Um ser cuja consciência hospeda um corpo humano, te dando a experiência completa do amor. A única vez que você vai ter experiência como ser humano. Perdoe o eu inocente de hoje, porque o eu de amanhã só é mais capaz porque aquela versão ingênua existiu e errou. Obrigado por compor este lindo mundo comigo. E é só o começo.